Sejam muito bem-vindos ao Gente que Constrói, um podcast onde ideias viram ações e onde o empreendedor é levado a sério, mas com leveza. Eu sou a Amanda, host desse podcast, e esse é um episódio em oferecimento à Seudin, que é uma empresa focada em organizar o financeiro de outras empresas e da Soares e Cruz Contabilidade. Esse é um espaço para quem constrói com coragem, propósito e tem fome de crescer. Para quem faz muito com pouco, quem não nasceu pronto, mas também não aceita parar. Aqui a gente conversa com mulheres que vivem o empreendedorismo na prática com histórias reais. E hoje estamos estreando nosso primeiro podcast do ano e assim, eu tô mega feliz e muito animada com quem a gente trouxe para estrear esse 2026. Porque a história que traz não é só sobre negócios, é sobre continuidade, identidade e força emocional. A convidada de hoje cresceu cercada pela moda, dentro de um ambiente familiar muito forte, mas também enfrentou, ainda muito nova, uma perda que mudou completamente a forma de enxergar a vida. Ela não começou empreendendo do zero, ela assumiu uma história, e isso é o que torna mais interessante a história dela. E talvez isso seja ainda mais difícil, assumir uma história de alguém, dar continuidade sem perder a essência, mas construindo a própria identidade. Hoje ela está à frente de uma das boutiques mais famosas do Vale do Aço, a Agito, dando sequência a um legado importante, com coragem e o jeitinho que só ela tem. Dani, seja muito bem-vinda ao nosso podcast. Foi essa? É um prazerzão ter você aqui com a gente. Eu sempre fico muito feliz quando vem gente que a gente já conhece, né? Que já tá ali no nosso dia a dia, que a gente tem uma amizade, né? A gente estava falando aqui antes de começar o podcast, como que aqui tem papo pra lá de interessante, né? A conversa flui, a conversa vai. Mas seja muito bem-vinda. Obrigada. É um prazerzão ter você aqui com a gente e poder ouvir e compartilhar um pouquinho com o pessoal que tá aí ouvindo a gente, né, sobre a sua história, sobre o seu negócio. Pra gente começar, assim, eu sei que você é esposa, mãe de 2 filhos, vive cercada pela família, já me contou que foi praticamente ali criada pelas tias, né? Falei um pouquinho no início que teve uma perda ali dentro da sua história, mas eu queria que você contasse um pouco da sua história para o pessoal que não te conhece ainda, de onde que veio você até chegar ali no ponto da Agito. Então, me conta um pouquinho sobre a sua história. Vou resumir essa história, começando, né? Essa perda, eu acho que eu começo com ela, porque realmente ela mudou drasticamente a minha caminhada, né? Eu perdi minha mãe entre 9 e 10 anos de idade, então foi muito cedo. Eu tinha 2 irmãos, né, menores que eu, que é o Fred, que tinha 6, e a Rafa, que tinha 3. Então, eu cresci muito ligada aos meus irmãos, por isso, né? E fui criada pelas minhas tias. As minhas tias, irmãs do meu pai, são 4 tias assim que são muito importantes na minha vida, porque elas, além, né, de serem muito afetuosas comigo, com os meus irmãos, elas, 2 delas eram costureiras. E aí eu cresci ali vendo elas, né, atendendo clientes, marcando roupa, escolhendo tecido. Eu gostava, né, de olhar os tecidos, imaginar as roupas. E é muito engraçado que eu vejo foto minha, assim, nessa idade, e eu vejo como eu já tinha uma identidade ali, como que eu já gostava de algumas coisas. E eu tenho uma tia que fala, minha tia Glorinha, ela fala assim: Dani, você já gostava de tons terrosos desde a adolescência. Então, assim, isso já foi construindo em mim, assim, um amor pela moda, sabe? Legal. E aí, a Agito foi o meu primeiro emprego. Essa legal. É uma curiosidade também, assim. Com 18 anos, eu comecei a trabalhar como caixa lá. Então, antes mesmo de entrar na faculdade, né? Eu ainda não tinha entrado na faculdade com 18 anos e eu comecei a trabalhar lá. Então, assim... esse foi um ponto assim que começou mesmo a firmar em mim esse amor por esse universo. Moda. E o legal que eu falo assim, né? Você podia ter ido para outros mundos, né? Mas parece que o caminho foi sendo traçado para onde que você tinha que chegar, né? É verdade. Legal. E ali na sua trajetória aí você entrou como caixa e foi crescendo até ter a oportunidade ali de virar dona. Não aconteceu assim.
Eu entrei como caixa e fiquei como caixa administrativa. Na época, a loja era bem pequenininha, ainda não era aquele formato que é hoje. Hoje são 2 lojas, né? Era uma loja só, bem estreitinha, e eu era caixa. Era eu e mais 2 funcionárias só. E aí, nesse período, eu entrei na faculdade, eu fiz administração de empresas e depois de 3 anos e meio, eu fui fazer estágio no banco. Sim. Aí, na época, eu conversei com a Marta, falei, recebi uma oportunidade de ser estagiária. Ela, não, vai. E aí eu fui fazer estágio, trabalhar em banco. E o período que eu trabalhava no banco, eu lembro até uma época que eu trabalhei aqui no centro de Timóteo e eu encontrava as meninas, via, eu falava, gente, como que eu sentia falta? Falta de estar ali no ambiente, como que eu sentia falta? E olha que nesse período eu era 100% administrativa, assim. Eu era muito tímida, ainda sou muito tímida. E 100% da parte administrativa, das finanças. Então, assim, naquela época, naquele momento, eu nunca me imaginaria ali dentro. Nesse lugar. Legal. E uma coisa que aconteceu também nesse período, se eu estiver falando aqui, você pode me Não, contar. pode ir. Eu vou pedir só para você deixar o spoiler de quando que você chegou na Agito para daqui a pouco. Tá bom. Mas pode contar. Tá bom. Uma coisa que aconteceu nesse período, que eu estava fora, né, da Agito, assim, que eu fui para o banco, eu era tão apaixonada pelo comércio, por aquele universo, que eu abri uma loja. Estando no banco. Uma loja de roupa também, não? Não, uma loja de calçados, do lado ali da Agito. Na época, a Marta me falou, tem uma loja aqui do lado, acho que ia ser legal você montar aqui. E era uma loja de calçados, tinha as melhores marcas, Luísa Barcelos, enfim. E montei essa loja na ilusão que eu conseguiria seguir com os dois universos. Aquela cobrança intensa da vida bancária, né? Sim. E ainda administrar um comércio. E nesse período, foi um período muito difícil. E talvez um período que depois, lá na frente, eu vou contar para vocês porque da minha dificuldade de assumir a Agito. Eu quebrei, sabe? Tá. Eu tive que fechar a empresa porque não consegui levar as duas coisas, entendeu? E foi chegou num momento que eu pensei assim, ou eu pago essas contas e renegocio isso, ou vai virar uma bola de neve. Legal, mas vamos voltar então um pouquinho ali, acho que você contou um pouco da sua trajetória, mas queria voltar um pouquinho primeiro nas suas raízes ali, da sua família, porque eu acho que tudo no empreendedorismo sempre começa com uma base, ou uma dificuldade, um problema que a gente viveu, ou às vezes alguém que já está impulsionando a gente ali, né? E eu acho que muito do que você trouxe, quando você mandou a história pra mim, acho que foi muito legal, que você trouxe como que a perda da sua mãe, né? Claro que foi uma coisa muito dolorosa, mas te impulsionou também em outras formas, né? E eu queria saber, assim, como que é essa questão dessa perda, de ser criada pelas tias, de estar ali, né, no dia a dia, como que essa experiência moldou a mulher que você se tornou hoje e o quanto que essa estrutura familiar influenciou nas suas decisões, né? De assim, você falou, eu me tornei bancária, mas sempre tive aquele amor pelo empreender, quebrei, quis voltar ainda pro empreendedorismo. Então, como que isso te moldou desde ali do início? Me conta um pouquinho disso. Meu pai, isso eu tenho dele, assim, meu pai era um workaholic, sabe? Uma pessoa, ele é ainda até hoje. Mas ele não é empreendedor? Não é empreendedor. Meu pai eu costumo falar que ele é quase um MacGyver, sabe? Esses dias, só abrindo um parênteses, assim, esses dias ele já tem mais de 70 anos e foi meio que proibido, ele mexe com galpão, com construção, um monte de coisa. Ele estava num galpão trocando uma lâmpada alta e aí ele foi proibido de subir a escada, porque correndo risco de cair. Ele construiu um elevador para ele trocar a lâmpada. Nossa. Ele é meio que essa pessoa. E ele é ligado nos 220. É aquele intraempreendedor, né, que eu falo. Que ele não empreende, mas ele empreende dentro dos negócios que ele tá, dentro ali, né, da empresa que ele tá. Exatamente. E ele é ligado nos 220. Então, por isso, as minhas tias tiveram que, em alguns momentos, entrarem, assim, porque eram 3 crianças. Eu tinha uma irmã de 3 anos.
E elas precisavam ajudá-lo. A minha avó também era viva na época. A gente morou um tempo na casa dela. Eu tinha uma tia, que é essa principal costureira na época, minha tia Glorinha. Ela morava no fundo e a gente vivendo ali nesse... A minha tia Glorinha, que era costureira, eu acho que ela é uma grande inspiração, porque ela trabalhava, ela era enfermeira, trabalhava no hospital e costurava. Ela costurava nos horários de folga dela. Sim. Então, além de confeccionar a roupa de todas as sobrinhas, que não eram poucas, ela ainda atendia clientes. E eu via isso. Então, essa garra que ela tinha, assim, de não ter opção de desistir, de parar, eu acho que isso é uma coisa, assim, forte. Que te inspirou, né? Muito, em todas elas. Assim, nas minhas 4 tias, eu consigo ver algo, assim, que eu sempre observei e eu acho que isso... Quando eu estava lendo algumas coisas essa semana, né, sobre até o que eu poderia falar aqui, eu fiquei pensando assim, gente, eu sou uma pessoa que realmente eu não desisto. Eu comecei uma coisa, eu vou até o fim, sabe? E aí, eu, até quando, em alguns momentos, assim, a gente inventava alguma coisa na loja, eu e a Marta. Aí ela falava assim, ai, Dani, será? Eu falei, não, agora nós vamos. Nós vamos até o final, porque... E eu acho que isso é uma das características de um empreendedor de sucesso também, né? Eu pode até dar errado, mas eu não vou desistir, eu vou aprender no caminho, né? Exatamente. Eu acho que isso é legal. E eu vejo, assim, pelos pontos que você trouxe, é muito legal ver como que tem uma sinergia ali entre seu pai e também as irmãs dele, né? Porque todo mundo, assim... Muito de trabalho em outro lugar, faz dentro ali, tá ligado, vamos falar, ligado nos 220. Você pegou muito disso também, né, Dani? E assim, e como que momento que você teve algum momento que você sentiu assim, cara, eu preciso olhar a vida de uma outra forma, né? Não ficar às vezes lamentando porque, eu perdi, porque eu fui criado pelas minhas tias, ou assim, você nunca pensou nisso, nunca te deu, né? Vou falar assim, nunca passou isso na minha cabeça e foi, como que foi isso? Foi meio acontecendo mesmo, porque o que tinha? Eu tinha 2 irmãos mais novos, que de certa forma dependiam de mim também. Eles olhavam para mim e miravam, né, assim, no que eu estava fazendo, e eu acabava direcionando até a casa as coisas que aconteciam lá dentro, apesar de ter, por exemplo, sempre alguém lá, uma funcionária que ajudava a gente, mas sempre era eu. Então, assim, eu nunca parei muito para ficar lamentando. Eu tinha que... As coisas tinham que acontecer. Claro, existem os momentos, né? Que eu penso, se tivesse uma mãe aqui. Que falta ter uma mãe. Mas, assim, isso nunca foi uma coisa que me fez, eu vou ficar lamentando. Não, né? Não posso ficar lamentando. Porque tem o Fred, a Rafa, que dependem, assim, de mim também. Então, eu acho que foi isso, assim. Desde o início, eu fui assumindo as responsabilidades, fui assumindo a liderança, assim, da casa. Eu falo que quando eu fiz 18 anos, meu pai nem preocupava, eu já saía dirigindo, assim, tirei carteira, já saía dirigindo, já fazia supermercado, já fazia tudo. Você já tomou as responsabilidades ali pra você da casa e da família, de tudo. né? Aí ele já abriu uma conta conjunta, na época era cheque, já assinava os cheques, e ele não estava muito nem preocupado com... Sabia que você ia dar conta, né? Eu falo, a gente teve um episódio aqui com a Alessandra da Cash, e a história dela é bem parecida com a sua, né? De ter uma perda, de ter 2 irmãos também. Exatamente. E ela trouxe muito isso, assim, eu não olhava muito pra trás. Eu só pensava, eu tenho que fazer acontecer. Eu preciso dar certo para os meus irmãos se inspirarem em mim também, né? E isso é muito legal. E assim... Que tipo de mentalidade que você acha que você absorveu durante tudo isso, que às vezes uma pessoa que talvez tem uma família, uma conjuntura normal ali, demoraria às vezes anos para pegar, né? Talvez uma responsabilidade ali. Eu acho que é exatamente essa opção de não desistir, sabe? Essa opção, assim, de não pensar em desistir. Tem uma situação, tá difícil, mas espera aí, vai ter uma solução em algum momento, sabe? De certa forma, isso vai ser resolvido. Porque eu acredito, assim, que uma das maiores dificuldades
numa adolescência, numa infância, eu consegui passar por ela. Então, acho que agora, qualquer dificuldade eu vou conseguir enfrentar, assim. Eu sempre olho para um problema e aí eu penso assim, amanhã eu vou acordar e isso vai estar menos pior. Exatamente. Sabe? E eu falo assim, uma frase que eu vi uma vez, que foi legal e que me marcou, que ela fala assim, problema só é um problema enquanto ele é um problema. Depois ele vira um fato. E um fato que você vai resolver e dividir ele ali, né? Exatamente. Então, eu acho que, assim, um empreendedor, né, principalmente mulher, às vezes tem muitas dificuldades, né? Quando às vezes você é mãe, você tá vivendo, né, uma transformação, né, dali diferente do seu negócio, você tá herdando uma empresa ali, não é herdando, né, mas assim, né, você vem com um vínculo ali de uma empresa e tem várias dificuldades no caminho que seria muito mais fácil, assim, nossa senhora, tô passando por cada perrengue aqui na minha vida, vou deixar esse trem pra lá, vou viver, e isso foi te moldando pra ser o que você é hoje, e eu acho que esse fato de você não pensar em desistir, isso sempre... Né? Pelo que você me trouxe várias vezes, você trouxe essa fala, né? Acho que isso te marca muito dentro da sua carreira ali, né? É verdade. Isso é realmente assim, se teve uma coisa que eu aprendi com essa trajetória até da minha infância, da minha adolescência, é essa. De não desistir, essa lição, né? de não desistir. Legal. E assim, eu quero entrar agora, Dani, num ponto, acho que a gente falou um pouquinho da sua família, e eu acho que muita gente às vezes tem curiosidade, né? Pra quem não sabe, a Marta, que ela citou aqui várias vezes, foi quem fundou a Agito, né? E agora a Dani sucedeu, mas a Dani não tem nada a ver com a Marta, não é da família da Marta, né? Não tem nada a ver ali de contexto aspas, familiar, assim, nada né? a ver entre aspas, porque eu falo que a gente tem uma ligação que foi, assim... pelo fato de eu não ter uma mãe e uma mulher assim ligada diretamente a mim, a Marta foi uma grande inspiração. Ainda uma grande inspiração na minha vida. E ela não tem uma filha. Sim, então ela teve dois filhos. Então a gente acabou assim, nós nos unimos dessa forma, assim, sabe? Uma completando a outra naquilo que faltava. Sim. Acho que é isso. E conta um pouquinho, então, agora já pode contar a parte de onde que você resolveu sair ali do banco, né? Você quebrou a loja de calçados. E aí, como que foi essa trajetória de depois você voltar para Agito? Como que foi isso? Tá. Esse foi um momento muito difícil na minha vida. E a Marta apareceu exatamente nesse momento. O que aconteceu? Meu marido trabalhava em banco também, ele trabalhava numa grande plataforma, né? Administrava grandes contas, a gente tinha uma vida tranquila, eu trabalhava no banco, enfim. E aí, eu engravidei do meu segundo filho, engravidei do meu segundo filho, quebrei, fechei a loja, eu tinha pedido conta do banco, quebrei, foi uma sequência. Pedi conta, decidi que não tinha como mais continuar a loja. E faltando um mês para eu engravidar, ganhar o meu segundo filho, meu marido foi demitido. Nossa! Então foi assim, problema atrás de problema, né? Problema atrás de problema. E aí a gente pensa assim, né? Não tem como. Como que a gente vai fazer? E aí a gente... vou ganhar o Pedro, que é o meu segundo filho, e a gente vai resolver, né? Aquele negócio. Nós vamos resolver. Meu marido sempre foi aquela pessoa assim, ele fazia qualquer coisa, ele fazia bico, ele saiu de um emprego executivo e foi vender produto de cabelo. Sim. Mas assim, dava conta da casa, resolvia os BO e eu ali. Quando o Pedro fez 3 meses, eu recebi uma ligação da Marta. Ela falou assim, Dani, eu fiquei sabendo que você não está trabalhando. E a Oneida, que era a menina que era o financeiro da Marta, estava indo embora. Você não quer trabalhar? E eu pensei assim, nossa, o Pedro está com 3 meses. Como é que eu vou fazer? Eu não tenho como, é a Marta falando, eu não tenho como te pagar o salário que você recebia no banco, mas se você quiser vir aqui conversar comigo e tal. Aí eu conversei com o Thiago, falei, não, vai que eu seguro as pontas aqui com os meninos, né? E foi fazer os bicos. Parceiraço também, né? Não, sempre foi. E aí eu vim, conversei com ela e aí não saí mais. A função era também administrativa, né? Cuidar do financeiro da loja. E assim aconteceu o meu retorno para Agito. Dessa forma, foi como fala?
foi um momento que eu precisava muito, né? A gente tinha reservas financeiras, mas aquela angústia de como vai ser. E aí eu voltei e tô até hoje, né? Então foi esse retorno foi nesse momento. Comecei no financeiro e foi crescendo ali dentro. Assumindo, né? Igual eu falei, eu acho que isso eu puxei do meu pai. Tudo que eu faço mesmo, assim, de coração. Sim. Então, acho que também por isso, assim, eu voltei, uma porta se abriu num momento tão difícil da minha vida que eu precisava muito valorizar. E aí eu voltei dessa forma, assim, era financeiro, mas me preocupava com tudo que acontecia vestindo lá a camisa dentro. mesmo da empresa, exatamente. Né? Então, tudo que acontecia, eu estava envolvida. Acontecia alguma coisa lá, né, das meninas, da área de vendas, evento, eu estava envolvida em tudo. E uma coisa que eu acho que é muito certo aí da sua história, e que eu falo sempre assim, é que a gente não sabe a que momento que a porta vai abrir. Mas no momento que ela abrir, é importante que você esteja preparado para aquilo. E mesmo que você não esteja preparado, você vai com medo mesmo, né? E eu acho que isso na vida do empreendedor é muito marcante, assim, em todos os momentos e pontos. E eu acho que o outro ponto também que você trouxe aí, que é muito legal, é se entregar de coração, de verdade, dando o seu melhor sempre, né? Porque isso, por exemplo, se você não tivesse dado o seu melhor antes, a Marta não ia te ligar de novo. Se você não tivesse dado o seu melhor nesse momento que você estava ali entre o financeiro e virar quem você se tornou ali dentro da Agito, ela não ia nem te enxergar, ela não ia nem ver essa oportunidade, né? Então, acho que isso é importante. Mas como é que foi essa trajetória? Assim, demorou quanto tempo entre você ser ali, né, tô no caixa e depois virar sócia? Você virou sócia primeiro ou você já comprou a Agito? Não. Como que foi? Então, eu fui para o financeiro e aí, durante esse período, né, tiveram gerentes na loja, pessoas, né, que administravam junto com a Marta, e eu sempre ali, sendo suporte para tudo, né? Então, em algum momento, eu não lembro muito bem a data, mas assim, ela me propôs, falou, Dani, seja gerente então, já que você sabe de tudo, você cuida de tudo, então vamos tentar. E eu tinha muito esse olhar, assim, do todo mesmo. Eu era zero comercial, Amanda, zero. Zero comercial. Eu falo que o meu maior sofrimento no banco era ter que vender, como fala, capitalização, que tinha umas metas que a gente tinha que vender no caixa. Gente, quando eu tinha aquela meta, eu sofria. E eu trabalhava na fila dos idosos, eu pensava assim, gente, vai tirar do salário dele. Como é que eu vou fazer Morria isso? de dó. Então, assim, eu era zero comercial. Assim, eu não tinha mesmo. E aí, com uma coisa que eu coloquei na minha mente, quando a Marta me propôs de ser gerente, eu pensei assim, eu preciso ser inspiração para esses meninos. Legal. Como eu vou fazer isso? Como? E eu não sei se você lembra, mas eram vendedores, assim, antigos. Eram feras. Os meninos eram feras. E tipo assim, era uma turma muito boa quando eu assumi. E aí eu pensava assim, como esses meninos vão me enxergar e vão me respeitar sendo gestora comercial também. Então, eu sempre fui muito dedicada. Então, eu comecei a estudar, comecei a ler. Uma coisa que a Marta sempre fez muito e que é uma coisa que eu aprendi com ela é treinamento e capacitação. Legal. Né? Então, ela me capacitou muito, tudo que é curso. Ela falava, Dani, faz. Aí ela só me mandava, eu já sabia que ela estava querendo que eu fizesse. E assim, eu abraçava isso, né? Então, assim, eu fui muito treinada, além de ver, né, e aprender com ela, eu fiz muito curso, treinei muito e fui. E eu acho que o importante também, Dani, que você trouxe aí, é a gente não se limitar, né? Acho que muitas vezes a gente coloca certas réguas ali dentro. Eu não sou boa no comercial. Nossa, não. Aí numa oportunidade dessa eu falei, não sou boa no comercial. Como que eu vou ser gerente comercial? Não quero. Né? Que a maioria das pessoas tende a agir dessa maneira. E quando a gente pensa, não, cara, eu não sou um limite pra mim. Eu não posso ser aquela régua que me define, eu nasci assim, vou crescer assim. Então, quando a gente não se limita, a gente abre o olhar e abre para aprender o novo, né? Claro, vai ser mais difícil, é mais desafiador para alguém que às vezes ama o comercial, que já nasceu ali com poder de fala, com poder de... com toda certeza. Mas se você não se limita, você pode se tornar muito melhor até que alguém que já nasceu ali com aquele dom, né? Exatamente isso. E eu conseguia, por exemplo,
às vezes eu não tinha a habilidade de abordar uma pessoa, de conversar, de convencer. Mas eu conseguia perceber todo esse processo com um vendedor fazendo. Sim, Então, sim. eu conseguia perceber o que estava certo, o que estava errado, até onde... Então, acabou que eu me tornei uma treinadora dessas pessoas mesmo. E eu falo que nesse período em que eu fui gerente, uma habilidade que eu tinha era desse relacionamento pessoal, sabe? Assim, me capacitei muito para ser inspiração para eles. Sim. Então, eu fazia com eles, sempre as primeiras vezes. Eu descia, assim, para a loja mesmo, né? Falo que eu saí lá do escritório e fui viver aquele... Que eles viviam exatamente, ali, né, aquele ambiente com eles. Aprendi ao VM, fui aprendendo tudo. Então, e aí eu fui ganhando respeito deles, sabe assim? E aí chegou um momento que eu... Não, peraí, né? Tá. Quando eu percebi que esse espírito de liderança... eu tinha ele comigo, assim, de convencimento, de liderar, de colocar a minha ideia. Eu fiz Empretec. Sim, sim. Nossa, Né? é um curso sensacional. Quem não fez, gente, é um curso do Sebrae. É um curso, assim, que molda sua cabeça para ver como que qualquer pessoa pode empreender, mesmo você não gostando de empreender, exatamente. Sabe? Assim, é sensacional. E aí, no Empretec, eu pensei assim, gente, realmente eu tenho essa habilidade. Assim, fui muito bem sucedida e as minhas habilidades afloraram ali, sabe? Então, foi para mim um divisor assim de águas no sentido de me reconhecer, sabe? Eu já fazia, mas eu sempre tive muita dificuldade de reconhecer algumas habilidades minhas, sabe? E aí no Empretec eu pensei assim, não, eu consigo e eu tenho essa habilidade de liderar, de gerir as pessoas e de fazê-las acreditarem nas minhas ideias, sabe? Sim. Então, foi nesse momento, assim. Ah, é legal. E aí chegou o ponto que a Marta te fez o convite, ou como que foi? Então, a Marta... Foi um processo, na verdade. Não foi um dia assim, eu vou sair. Não. A gente viveu um processo longo, inclusive, sabe? Um pouco antes da pandemia, ela já falava, não quero mais, não tô feliz aqui, não me sinto bem. E eu sempre fui quase que implorando ela para continuar. Sim. Não, Marta, continua. Não, Marta. E fui, sempre né, tentando mudar. E porque eu falo assim, na verdade, eu acho que quando a gente, como empreendedora, a gente sempre pensa num legado, né? Pra quem que a gente vai deixar aquilo ali, qual que é o legado? E acaba que muitas vezes, o que eu vejo também que acontece muitas vezes, quando os filhos, às vezes, não seguiram outro rumo, o próprio empreendedor fica assim, tá, mas e daí agora? Minha empresa vai acabar, eu tô desanimado porque não tem um sucessor ali muitas vezes, né? E eu acho que isso talvez passou um pouco na cabeça dela, né? Por essa... A gente teve o Breno com a gente um tempo, com a Cristina, e aí eu fiquei muito feliz, eu gosto muito do Breno, e eu pensei assim, não, agora eles vão continuar aqui e tudo. Mas aí não foi dando certo, aí ela contratou uma empresa de Belo Horizonte para fazer um valuation, e aí a empresa fez, e aí a própria empresa contatou alguns compradores, enfim. E aí apareceram compradores, porém, e aí ela sempre me cutucando, assim, Dani... Eu achava que era você que tinha que continuar aqui. Ela sempre me ofereceu. Só que lá atrás eu tinha quebrado. Lembra? Tá. Eu tinha muito medo. Apesar de conhecer a Agito, entender tudo ali, né, da empresa. Você tinha aquele enraizado ali, né? Quase, eu tinha aquele muito medo. Esse era o meu medo. Assim. Então, lá atrás, eu passei por uma experiência muito negativa. Então, eu pensava assim, meu Deus, eu acho que eu não é muito para mim. Não consigo dar a volta por cima, né? E tirar isso. Então, a gente ficou quase um ano. Sim, assim, trabalhando, nela insistindo. Quase um ano. Até que um rapaz, um investidor mesmo de fora, que nem ia ficar na empresa, mas ele estava muito interessado em comprar. E aí, meio que foi um checkmate ali, sabe? Aí ela falou, Dani, e aí?
Eu pensei assim, não, por quê? Aí o que me doeu foi eu ter que abrir mão de tudo, assim, de sair do comércio, sabe? Sim, Assim, de sim. sair daquilo que eu amava fazer. Uhum. Porque realmente eu amo o que eu faço. Sim, Então, sim. isso começou a pesar muito no meu coração, assim. Aí, meu marido, a gente começou a pensar em várias outras alternativas, o que que a gente vai fazer e tal, porque na minha cabeça eu já não ia ter mais agito. Eu já tinha falado, Marta, eu não vou continuar, Sim. né, com a outra pessoa que viesse. Aí ela falou assim, aí um dia a gente sentou, eu lembro que a gente até discutiu nesse dia, que ela ficou muito nervosa comigo, ela falava assim, Dani, mas, tipo assim, você não acredita em você. Tipo, eu acredito mais em você do que você mesmo, tal, e a gente teve uma discussão, assim, meio... E aí eu fui pra casa e fiquei refletindo nisso, falei, ai, não, eu acho que eu vou encarar. E eu acho que foi essa uma das decisões mais difíceis, assim, na minha... Sim, porque na verdade você tá quebrando uma crença limitante que você tinha, né? De, tipo assim, eu já quebrei uma vez, a probabilidade às vezes é grande, né? Não é que existe a probabilidade, mas você tem o medo, né? O medo é maior do que aquilo ali. E eu falo que muitas vezes como que o medo nos paralisa, né? E é importante isso, a gente ter alguém que acredita, vou falar assim, muitas vezes mais na gente que a gente mesma, pra impulsionar, né? De ter um mentor ali, de alguém que fala, cara, você consegue, vai. Porque senão você não conseguiria, né? Se ela fala assim, beleza, então já que você não quer, bola pra frente. Se ela não tivesse insistido... E eu vejo que a gente, como liderança, tem muito esse papel de acreditar nas pessoas e mostrar pra elas o papel que elas desenvolvem, né? Você trouxe que você fazia isso com as pessoas, né, dentro do seu negócio, né, dentro do, né, ali quando você era gerente da sua equipe, ela fazia isso com você e eu tenho certeza que hoje você continua fazendo isso com outras pessoas, né? Então eu falo que tanto a gente como empreendedor é muito importante a gente ter um mentor, alguém que impulsiona a gente, fala, cara, eu acredito em você, vai. Eu falo assim, né, eu tenho meu irmão, é muito assim pra mim, e eu falo que quantas vezes eu falo assim, nossa senhora, esse treino não vai dar certo. Cara, por que não vai? Você é capacitado, você sabe, acredita em você, vai dar certo. Vamos lá, vamos montar um plano para isso, né? E eu acho que muitas vezes a gente falta, às vezes, essas conexões com certas pessoas que impulsionam a gente. Então, isso eu acho que é importante. Você trouxe que isso foi essencial para você tomar o próximo passo e tirar aquela crença ali que tinha dentro da sua mentalidade, né? Porque era uma coisa puramente da mente, né? E aí eu queria, assim, entrando agora já um pouco na Agita, em que momento que você sentiu, beleza, eu entrei, a Marta entrou, mas você sabia que você precisava tirar a cara da Marta, né? Senão sempre ia ser, é a Agito da Martinha, né? Então, em que momento que você sentiu, assim, cara, agora eu preciso transformar a Agito da Dani, e não mais a Agito da Martinha, né? Tem que ser uma coisa com a minha cara. Como que foi isso? Como que foi essa transformação? Então, na verdade, eu acho que esse é até um desafio hoje, meu, que a Marta falava muito isso e eu acredito que a Agito tem uma cara própria, sabe, assim, dela. E aí e a gente tem que ter sensibilidade ali para viver aquilo. Sim. Agora, a personalidade, a pessoa da Marta é muito forte, né? E ela é muito expansiva, muito. E eu sou o oposto. Eu acho que por isso a gente sempre deu muito certo, assim, né? Eu sou mais contida, então, até para as clientes me respeitarem, entenderem, né, que agora não era mais a Marta e era eu, foi um processo. Não foi assim, hoje eu vou chegar e vou mudar tudo, não. Nem quis que fosse dessa forma. Porque eu não queria criar aquele... A gente está numa cidade do interior, as mulheres, né, muitas estão ali desde quando a Agito começou. Então, existe uma história ali por trás. Então, não foi uma mudança, não. E eu ainda acho que a Marta é um personagem importante na história da Agito. Eu não quero que isso seja apagado também, sabe? Então, assim, não é apagar a Marta e agora é a Dani. Não, teve um momento da Marta, agora é o momento da Dani, e eu quero conduzir a Agito para chegar um momento que não vai ser também mais a Dani. A Agito vai continuar. E eu acho que essa é a minha grande missão, sabe? Viver isso dessa forma, assim. Não é a minha
o meu objetivo não é apagar a Marta. Não é um ponto de ruptura, né? Uma continuação. Uma continuação, ali. exatamente. Acho que é isso. E eu acho que isso é muito legal aí para quem vive, às vezes, né? Empresas que vêm de família, igual eu vim, empresas que são compradas também, que são adquiridas ali, e que muitas vezes eu acho que o grande erro é justamente a empresa tá dando super certo, a pessoa vai lá, apaga aquilo ali, vamos começar do zero agora. E você começar do zero é muito mais desafiador, né? É óbvio que, assim, você levar um legado é também muito desafiador, né? Porque você tem uma responsabilidade, uma cobrança própria ali, mas eu vejo que quando você consegue encaixar uma história com outro e formar uma nova história junto ali, isso é essencial, né? E é exatamente isso, Amanda, que você falou, porque eu pensava assim, gente, eu não posso apagar quem a Marta foi. Nem quero, né? Até hoje ela é, para mim, uma grande inspiração, uma mulher, assim, que mudou muito a minha vida. Sim. Então, eu acho que ela é uma figura importante ali na Agito mesmo. Então, eu quero trazer um pouco dela. Eu ainda faço isso, assim, eu me inspiro muito nela em vários momentos, trago um pouco dela e vou dando a minha cara. Realmente, assim, em muitos momentos eu tive que me impor, né? Porque algumas mudanças eu precisei fazer. Sim. Mas eu acho que é isso. E você falou isso de algumas vezes você teve que impor. Eu vejo que muitas vezes, né, que acontece em empresas de sucessão ali, é que muitas vezes as próprias pessoas que estão ali também, às vezes não reconhecem que tem que ter, né, algo de cara. Agora eu que sou dona. Teve algum momento na sua história que você teve que se posicionar e falou assim, olha, vamos esquecer um pouco ali o que era o passado, agradeço por tudo que a Marta fez, tudo que foi agido, mas agora sou eu aqui e eu preciso que seja dessa maneira. Teve algum momento assim? Teve. O que acontece? Principalmente por ter aquelas clientes, né, que vieram junto com a Marta durante muitos anos, eu até mesmo por questões estratégicas e financeiras, algumas mudanças eu tive que fazer. Então, aí eu recebia muito isso lá das clientes de forma presencial. Ah, mas a Martinha fazia dessa forma. Ah, mas quando a Martinha... Então, eu tive que ter uma maturidade, assim, ter uma inteligência emocional, que eu falo assim, de ouvir, entender que não era pessoal, sabe? E falar assim, mas agora vai ter que ser dessa forma. E aí, falar isso da melhor forma possível, sem desagradar sem ser agressiva, também. Sem chocar. Então, esse é um momento delicado. Esse foi o início, foi um momento muito delicado, em que eu tive que ter muito jogo de cintura, muita sensibilidade, sabe? Assim, para ouvir as clientes que estavam sentidas mesmo da Marta ter saído, de não estar lá. Apesar de ter sido gradativo, assim, que foi aos poucos. E ela foi, né? Aí teve a pandemia. Na pandemia, foi um marco também, porque ela foi para Londres e ela ia ficar 1 ano em Londres. E eu aqui, né? Fazendo a gestão da loja. E aí, com a pandemia, ela até pensou assim, vamos fechar a loja, vamos aproveitar, porque ela já não estava querendo mais continuar mesmo. Vamos aproveitar e vamos fechar a loja? Mas eu estava aqui. E aí eu estava vendo a angústia das meninas, né? Eram 2 lados, assim, as meninas pensando assim, meu Deus, e agora? O que eu vou fazer, né? Como é que a gente vai comer? Porque a preocupação era essa, era de sobreviver. E aí eu pensava assim, aí eu falei, não, Marta, não tem jeito de fechar a loja. E aí a gente pegou as roupas, aí foi até um momento, assim, para mim também muito importante, que foi a época que eu comecei a dar minha cara. Levei essa roupa para minha casa, comecei a fazer provador lá da sala, porque a gente não podia fazer da loja. E meu marido veio, me ajudou, a gente colocou lá e as meninas... A gente começou a responder todo mundo e foi muito legal. A gente vendeu bem, assim, na pandemia, sabe? A gente conquistou, igual eu te falei, de umas clientes do Brasil inteiro, a gente conquistou clientes no Brasil inteiro na pandemia. Legal.
E eu falo assim, é muito legal ver toda a sua história, como que nesse contexto tem vários pontos que voltam lá da sua infância que você contou do início, de assim, cara, eu não posso existir, tem alguém que depende de mim, exatamente. Eu preciso disso daqui, eu acredito nisso, e eu falo que é a força do acreditar, que muitas vezes, cara, você tinha alguém que era uma liderança maior do que você, que já não estava mais ali querendo acreditar no negócio. Ela já tinha cumprido a missão dela ali, né? Exatamente. E você falou assim, não, mas eu acredito, eu quero, eu vou, né? Eu acho que o papel do líder principal ali, de um gestor, é acreditar. É assim, eu sei que vai ter dificuldade, eu sei que não vai ser fácil, mas eu acredito e eu vou fazer acontecer. Então eu vou virar meios, vai ter dificuldade, vai ter problemas pelos caminhos, mas eu vou fazer acontecer. Então eu vejo que toda a sua caminhada, né? Desde quando aconteceu lá o fato da sua mãe com você, é muito claro isso na sua história, né? A cada ponto você fala assim, cara, vai dar certo, eu vou fazer acontecer. Tem pessoas dependendo de mim, eu vou, né? Então isso é muito legal. Mas me conta aqui, Dani, assim, o que hoje, mesmo não sendo tanto assim, talvez, né, tenha algumas coisas ali na Agito que às vezes não é tanto o seu estilo, mas você decidiu, falou assim, não, mas é a cara da Agito, igual você falava, a Agito tem personalidade própria e eu vou continuar. Tem alguma coisa que é muito isso, que eu falo assim, nossa, isso não é a Dani, mas é a Agito. É a Agito, é exatamente isso, é isso que a gente fala, sabe? A Marta fala muito isso isso eu quis preservar. Por quê? Porque a gente tem um público muito bem definido, sabe, Amanda? E eu acho que esse é o grande sucesso da loja, da marca. A gente entender muito bem quem que é o nosso público. Legal. Então, por exemplo, até mesmo muitas roupas, elas são mais a cara da minha cliente do que a minha. Sim, entendeu? Sim. E isso, eu acho que é a minha... que é o que eu aprendi com a Marta também. E isso também acontecia com ela. Sim. Ela entendia muito bem quem que era a mulher que ela queria atender. E que eu vejo que às vezes é uma grande falha do empreendedor, é ele achar o que ele gosta. Exatamente. E na verdade, a gente tem que entender, eu gostei muito dessa fala que você trouxe, que a Agito tem uma personalidade própria, né? Porque a marca precisa ter uma personalidade própria, independente de quem são os donos. Porque se a marca é o dono não quer mais, o dono faleceu, a marca também acaba, né? Então eu acho que a gente, para manter uma continuidade, se a gente quer criar uma marca ali de sucesso, é entender quem é a marca, quem busca a marca, né? Quem é o público da marca. Não é a Amanda, não é a Dani, não é a Marta, é a marca, é a Agito em si, exatamente. Né? Então eu acho que é isso. A identidade da Agito, ela é própria e é aquilo que você falou, né? Não adianta, não adianta você querer mudar isso. E é muito engraçado, Amanda, que lá na pandemia, quando a gente começou, né, a vender de forma online, e a gente, até hoje, né, através de tráfego, através de patrocinados, mesmo a gente, às vezes, nem definindo, eu falo, isso eu não quero nichar muito não, põe aberto para a gente ver quem que aparece, a gente percebe que aquela mulher, ela é muito específica, sabe? Sim. Então, assim, a cliente que eu atendo lá do Rio Grande do Sul, ou a cliente que eu atendo lá do Pará, ela é muito parecida com a mulher que eu atendo aqui em Timóteo. Sim. Entendeu? Então, assim, pronto. A gente já sabe quem que é essa mulher. Você identificou seu público, né? E eu vejo que, às vezes, um problema também é querer atender todo mundo, né? Não então, quem atende todo mundo não atende ninguém, no final das contas, né? Então, você ter entendido que aquele público ali é o seu cenário, acabou. Eu só vou... né? Não é só vou, mas assim, eu vou trabalhar esse público e vou fazer teste, porque o público também vai mudando. Aquela mulher também vai transformando, né? Exatamente. Eu lembro que quando a gente recebeu aqui a Alessandra da Cash, ela fala muito coisas bem parecidas com você, de assim, eu sei que aquela criança que eu atendi quando ela era criança, ela vai se transformar ali ao longo do tempo, e eu preciso acompanhar essa caminhada dela, né? Que é um pouco que você trouxe, que eu falo assim, eu, por exemplo, desde adolescente ali, eu comprava na Agito e até hoje, assim, então é uma coisa que vai transformando, mas você vai acompanhando aquela mulher que é seu público, né? Isso é muito legal, acho que a gente perceber, entender isso e a gente conseguir, mesmo com as diferenças de liderança, fazer essa transformação, transforma o negócio e cria a marca, né? A marca em si, né?
Não, legal. E hoje, assim, hoje sendo o líder que você é, tudo que você aprendeu, o que que você vê, por exemplo, um lojista que está iniciando agora, ou às vezes que já teve problema, até mesmo você lá atrás que quebrou, o que que você vê que vamos falar assim, é um dos grandes problemas que às vezes as pessoas não olham para ele, não identificam, e que talvez se você tivesse identificado lá quando você quebrou, talvez você não tivesse quebrado. O que que você percebe? Então, hoje, no meu segmento, né? No meu segmento de moda, varejo de moda, eu percebo muitas mulheres deslumbradas, assim, Sim. sabe? Em ser a dona de loja. Uhum. E não entende que aquela estrutura ali por trás, até mesmo que a gente faz com seu jean, entender tudo ali por Uhum. trás. E não é só aquele dinheiro da empresa, não é o seu. Uhum. Aquela estrutura, ela precisa ser muito baseada em dados, números, Uhum. e tudo muito bem feito. Se não for assim, não tem como sobreviver mesmo, né? Sim, Hoje o sim. mercado ele não é mais de instinto, Sim, né? e aquele negócio assim, eu acho que empreender não é só mais, eu tenho um sonho de empreender, eu tenho um sonho de ter uma loja. Eu vejo que empreender é muito além disso. O sonho é o que te faz começar, mas para É, você continuar e você ter ali a constância dentro do seu negócio, você precisa ter uma organização financeira, você precisa ter uma liderança bem feita ali dentro com os funcionários, você precisa ter uma gestão de estoque, eu vejo que é um dos grandes problemas ali é, também, né, de lojista, é não ter uma gestão de estoque. Então são pontos que eu vejo que vêm antes, né, e que para é. você também você Com enxerga certeza, isso, com né? certeza. Uhum. E agora, Dani, a gente falou um pouquinho de passado, falou um pouco de presente, de como que tá agito. Eu quero falar um pouquinho de futuro. Você falou antes daqui, ela estava me contando, né, que um dos filhos dela já trabalha na Já, Agito. E como que você tá construindo isso aí com ele, né? Que eu falo que tem cada vez mais eu converso mais com pessoas que têm adolescentes, têm jovens ali dentro do negócio, né? Eu falo que vou falar assim, a minha irmã que brinca às vezes, que fala assim, a gente foi forçado a estar ali Aham, dentro, né? aham. Mas assim, eu vejo que meus pais nunca forçaram, mas eles sempre trouxeram assim, tá, você pode ser o que você quiser, mas se você estiver aqui, é mais fácil. Como que você lida com isso, né? Eu sei que o mundo hoje para o adolescente é um pouco mais desafiador, a questão ali da internet, de tudo, dessas deslumbrar que o mundo da internet que é o bom, que é certo. Aham. Como que você lida para levar seus filhos ali para dentro? Como que você trata ali? O que faz ele brilhar os olhos para ele querer estar ali dentro? Ou você fala assim, não, você tem que vir porque você tem que ganhar seu dinheiro próprio aqui. Como que você lida Então, com isso? é muito engraçado, porque, na verdade, com o Isaac, que hoje está lá comigo, foi. Também nunca forcei, nunca obriguei, né? Teve o ano passado, no final do ano, eu estava precisando de ajuda, falei, vamos lá me ajudar em dezembro, ele foi, ajudou, e aí ele continuou, mas eu acho que foi um momento assim importante para ele, dele falar assim, não, mãe, eu quero trabalhar aqui. A gente fez uma reunião administrativa, falando mesmo assim de tudo, de estratégia, de grana, de perspectiva. E aí ele viu que não era só sei lá, uma loja Uma de lojinha roupa. qualquer. Aham. Uhum. Exatamente. E ele falou assim, não. E aí ele decidiu fazer administração de empresas. Ele tá mesmo assim decidido a. Dedicado. Então ele Uhum. trabalha hoje comigo como um funcionário mesmo lá do meu administrativo. Uhum. E vamos ver, né? Sim. Como que vai ser o desenvolvimento disso. Uhum. Mas eu já até falei isso com você e para o futuro, e o meu grande desafio é mesmo a Agito não depender de mim, sabe Uhum. assim, não ser ela continuar e aumentar essa autonomia da Agito, Sim, sabe? sim, legal. Então, esse eu acredito que é um grande desafio meu para o futuro. Sim, legal. E falando aí nisso, né, igual você falou do grandes desafios do futuro, o que que você acredita que vai separar, né, em pouco tempo aí as empresas que vão crescer e as empresas que vão acabar, que vai morrer? O que que você acredita que vai ser a grande chave aí para os próximos anos? Olha, hoje o que eu acredito muito é na sensibilidade no mercado, de uma forma geral, que é o seguinte: a gente ouve muito a questão
da internet, a gente ouve muito a questão do online, mas eu até esses dias recentes, eu estava ouvindo o Rony falar de uma crescente dos adolescentes procurando essa experiência física, sabe? Um pouco esgotados desse universo que eu não sei se você tem essa sensação, às vezes, quando a gente fica muito ali no telefone, a gente dá uma... Eu acho que eles estão vivendo esse... Sim, e você trouxe esse negócio do Rony, ele fala, né, que 78% dos adolescentes, né, entre, eu não lembro exatamente se era de 15 a 17 anos, 78% deles compraram em loja presencial física, no dezembro do ano passado. Então, assim, você vê que é uma tendência que tá aumentando, né? Por mais que a gente, antes, né, a tendência era assim, lojas físicas vai acabar, não vai existir mais loja física. Eu vejo que tá muito mudando. Justamente também por conta desse negócio que trouxe, desse cansaço, às vezes, de tela, né? De querer tal tato. Então, você acha que o grande diferencial vai ser essa questão do tato? O que você... eu acho que é a questão do tato. Eu acredito que a gente tem que estar em todos os canais, né? Eu acho que a gente tem que acompanhar a evolução. Não tem como fugir disso. Mas eu acho que realmente o tato, a sensibilidade... faz toda a diferença, sabe? Faz toda a diferença. Mesmo no mundo, naquele auge do online, eu percebia muito isso. Até mesmo entre as minhas clientes, por exemplo. Sim. Um exemplo. Tinha uma cliente lá do Rio Grande do Sul e ela virou minha cliente recorrente. Então, ela começou a acompanhar a live, acompanhando o Instagram e estava sempre pedindo. Então, acabou que ela... se afeiçoou a uma consultora e isso foi ficando assim. E aí eu vi a necessidade dela de conversar com essa consultora, de pedir ajuda, de montar esse look. Não, peraí, eu tenho essa blusa de tricô, o que você me sugere para eu colocar embaixo? Coisas que a gente não consegue no digital. Então eu acho que a gente vai, né, a evolução tem que acontecer, mas eu acho que precisa caminhar junto. Sim, eu vejo que as pessoas cada vez mais vão precisar muito mais de um senso de pertencimento. Então não é só uma loja, eu pertenço àquela loja. Por quê? Porque as pessoas me entendem, eu gosto de estar ali. Não é uma coisa assim, eu comprei e vendi. Então eu acho que esse senso de pertencimento, todas as empresas vão ter que, para estar no futuro, para crescer, vai ter que começar a moldar esse senso de pertencimento, que os clientes vão ter que pertencer ao negócio. Você falou sobre senso de pertencimento e a gente agora, né, a gente fez a segunda edição de um evento para mulheres em parceria com o Quintal e eu vejo muito isso nesse evento. Por quê? Porque como que as clientes, o prazer delas em estarem ali, sabe? Sim. A gente fez a primeira edição, foi um sucesso, esgotou muito rápido. A segunda edição, a mesma coisa. Assim, a gente consegue colocar lá dentro 100 mulheres e essas mulheres, como é prazeroso aquilo ali, sabe? Sim. É um evento que não tô ali vendendo, né? Não tem roupa, não tem nada. É um momento das clientes se divertirem. É momento de ser agito, né? Elas se sentirem sendo agito. Exatamente. E aí, isso cada vez mais me mostra isso. Como elas gostam desse universo, de estar ali, de pertencer e de viver aquela... Sabe? Eu acho que... E tudo isso está incluído nessa sensibilidade que eu te falei de não tratar a cliente só como assim, é um resultado final, um número. Não. Sim. Não é, eu falo isso, esse é um jargão que eu uso muito lá na loja com as meninas, que é o seguinte, a gente não tem que pensar na venda, a gente tem que pensar na cliente, na mulher. E é o tempo inteiro isso mesmo, não é a venda, é a cliente. Às vezes aquele resultado ali não vai acontecer, mas a gente vai conquistar essa cliente. Sim. E a gente faz muito isso. Comprar roupa é uma fuga. Sim. Muitas das vezes, sabe? Muitas das vezes a mulher tá ansiosa, ela tá vivendo um momento que não é muito bom da vida dela e ela vai para a loja. E eu falo muito isso com as meninas. Então, às vezes, se você percebe isso, eu quero que
antes de mostrar a roupa, você senta no café com Senta, ela. conversa, entende, né? Toma um cappuccino, come um bolo. Legal. Às vezes a cliente dali, ela vai embora. Sim. Entende? E não é naquele momento que ela vai só comprar, desabafou. Né? Sim, Mas, legal. E tinha até uma outra pergunta, mas eu acho que você acabou trazendo isso também, que era se você pudesse deixar um direcionamento prático para alguém que tá, né, uma mulher que tá ali com um negócio, que quer ter um negócio de sucesso. O que ela precisa parar de romantizar e começar a efetivamente fazer acontecer dentro do negócio dela, né? Enxergar as pessoas, exatamente. né? E fazer elas se sentirem pertencentes ao negócio e não só mais uma ali, né? Igual você falou, não é só mais um número, não é só mais uma venda. Quem que é aquela pessoa por trás ali do negócio? Dani, sim, tá sensacional. Acho que a sua história trouxe muita, assim, bagagem de conhecimento, de fortalecimento, de como que a gente pode efetivamente... vamos falar assim, deixar as crenças limitantes para trás, deixar os problemas e fazer acontecer. Acho que vários pontos da sua história trouxe muito que o que você quer não define quem você foi, mas também o que você foi, você traz com você ali dentro, né? Então eu acho que você mostra muito o que a gente sempre vê no empreendedor de sucesso, que é aquele que vai com garra, vai com medo, faz acontecer, não se limita àquilo que acha que é. Então isso parabéns aí por você na sua história. Acho que a gente está chegando no finalzinho, mas antes eu queria assim deixar uma última pergunta ali, se você pudesse pedir um conselho para qualquer pessoa do mundo, né, sem nenhuma limitação ali, pode ser pessoas que já não estão mais aqui, quem que você escolheria e qual conselho que você pediria para essa pessoa? Ai, Amanda, quando eu li, né, essa pergunta, e quando eu até estava conversando com meu filho, e aí ele falou assim, mãe, você já faz isso? E aí eu falei assim, o que você acha, Isaac? Ele falou assim, para Jesus, você faz isso todos os dias. E realmente eu conduzo muito as minhas ações, tanto na loja quanto na vida pessoal, né? E a minha fé me direciona muito nisso. Legal. Eu sou cristã e eu tô sempre me direcionando. Então, as minhas orações, as minhas conversas com Jesus, elas me direcionam. Então, eu acredito muito nisso. Sim. Eu acho que é a pessoa perfeita, assim. Eu acho que ele foi um grande líder, né? Que ele arrastou multidões. Sim. Então, é um maior exemplo. Sim, e eu gosto sempre de falar assim, que Jesus sempre fala, faça a sua parte que eu te ajudarei. Então, não adianta, né? Igual você falou assim, eu sempre converso, mas ele vê você fazendo, ele vê você acontecendo ali também. Então, as conversas com ele é muito importante, né? De estar ali, de estar buscando, mas eu acho que você também faz acontecer, né? E quando a gente joga pro universo, que a gente pede a Deus, que a gente tá ali junto e faz acontecer, não tem como dar errado, né? E se dá errado, a gente volta por cima e faz acontecer ainda, né? A gente pode quebrar e depois volta a todo vapor ali. O negócio falou, a gente dorme e acorda 100%. Com um problema um pouquinho menor. Exatamente, porque ali você já mapeou algumas coisas que você não via antes, né? Dani, foi sensacional estar aqui com adorei. você. Te agradeço demais. E assim, pessoal, se você gostou desse episódio, manda pra alguém que você acha que é interessante de ouvir, que tá começando um negócio agora, ou alguém que já tá ali dentro de um negócio, que tá passando às vezes por uma sucessão. Acho que a Dani trouxe muito isso, ensinou muito isso pra gente aqui. E principalmente, né, aquela pessoa que às vezes tem alguma crença limitante, que às vezes, né, se coloca ali num certo patamar e que precisa quebrar isso. A história da Dani é exemplo claro disso, né? E assim, gente, no fim, construir um negócio é também construir quem você se torna dentro desse processo. E assim, lembra sempre, você é a média das pessoas que você mais convive. Então, se você quer que as pessoas no seu convívio evoluam, manda esse podcast para ela aprender, para ela ensinar aí também para outras pessoas, né? Porque no final a gente tá aqui aprendendo, melhorando e sendo cada vez melhor. Então, Dani, te agradeço mais uma vez. E se você gostou, esteja aí com a gente. Mês que vem tem uma outra mulher aqui junto com a gente falando sobre negócios, sobre crescimento e desenvolvimento, que com certeza vai fazer muita diferença na sua vida como empreendedor. Então, vem com a gente que constrói, a gente tá só construindo aí.